Boa noite, igreja. A paz seja com todos vocês. Fica de pé um pouquinho, nós vamos ler o texto da palavra de Deus. Deixa as nossas crianças se ausentarem aí. Você que nos visita, se você está com o seu pequeno aí, quiser enviar ele para a salinha, fique à vontade. Você que está comigo aqui na nave, eu quero pedir para você abrir a palavra de Deus, livro de Lucas, capítulo 7. Livro de Lucas, capítulo 7. Hoje é uma noite muito feliz, irmãos. Vamos sepultar os velhos homens e mulheres aqui para nascerem novos, né? Lucas capítulo 7, verso 11. Terceiro evangelho do Novo Testamento. Hoje também é a nossa festa das cores, irmãos. Nós celebramos com as nossas células. Cadê a rede azul aí? Cadê a rede vermelha? Vamos ajudar a rede vermelha? Cadê a rede vermelha? Aê! Cadê a rede amarela? Eles ficaram ligados na tomada a tarde inteira, irmão. Os que estão brilhando aí. Cadê a rede verde? Uhul! Aê! Deus é bom. Lucas capítulo 7, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e as regiões circunvizinhas. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra que acabamos de ler. Ministra, Senhor, o nosso coração nessa noite. Que seja, Senhor, um tempo proveitoso na Tua presença. Que a Tua palavra não volte vazia, mas antes cumpra o seu propósito nessa noite. Espírito Santo, me usa com poder, graça, sabedoria, mas também com simplicidade, clareza e autoridade. Esteja conosco em todo o tempo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí, fique à vontade na sua cadeira. Amém. Irmãos, essa história que acabamos de ler da viúva de Naim, ela acontece apenas no livro de Lucas. O livro de Mateus, Marcos e Lucas são chamados livros sinópticos, porque eles têm um paralelo entre si. Muitas das histórias que acontecem em Mateus, ou em Marcos, em Lucas, elas aparecem entre esses três livros e algumas vezes no livro de João. Então essa história que aqui é narrada, ela aparece única e exclusivamente no livro de Lucas. É o primeiro momento em que Jesus ressuscita alguém dentre os mortos. Nos evangelhos nós vemos três ressurreições: o filho da viúva, a filha de Jairo e Lázaro, o seu amigo, irmão de Marta e Maria. A Bíblia conta que Jesus estava em Cafarnaum, e lá em Cafarnaum
nós vamos ver a história de Jesus conversando com um coronel, um centurião, e o seu servo está doente à beira da morte, e ele manda os seus conservos atrás de Jesus, para que Jesus pudesse socorrer o seu servo. E a Bíblia mostra que Jesus atende o pedido daquele centurião, e aquele centurião vê o seu servo ser curado. Agora Jesus sai de Cafarnaum, e ele parte em direção a Naim. Naim ficava mais ou menos 50 quilômetros de Cafarnaum, mais ou menos um dia de viagem. Jesus chega naquela cidade, que é uma cidade da região de Sunem. Ela ficava pertinho de Nazaré, mais ou menos 15 quilômetros, ao pé do Monte Tabor. Então do alto você conseguiria ver toda a cidade ao entorno de Naim. E Jesus então agora ele está acompanhado de seus discípulos, e a Bíblia diz de uma grande multidão. E o texto que nós acabamos de ler fala que Jesus está chegando nessa cidade com os discípulos e a multidão, e da cidade está saindo também uma multidão. E eu queria começar dizendo para vocês sobre essas duas multidões: a que está chegando e a que está saindo. A multidão que está chegando, que acompanha Jesus, é a multidão da esperança, do futuro, da oportunidade. A multidão que está saindo, acompanhando essa viúva nesse cortejo, é a multidão da morte, do fim das coisas, aonde tudo se encerra na vida de uma pessoa. Agora nós vemos, irmãos, uma multidão entrando e uma multidão saindo. O que esse encontro promove, irmãos? Esse encontro é o encontro da morte com a vida, é o encontro da tristeza com a alegria, é o encontro da angústia com o alívio, é o fim com o começo, é o choro com o sorriso. Há um oposto entre essas duas multidões. Uma está carregada de esperança, uma está carregada de fé, uma está compartilhando uma com as outras o milagre da salvação, o milagre da cura, o milagre da libertação. Outra agora está pranteando, chorando a perda de um filho. Outros agora estão acompanhando em um momento triste da vida, levando esse jovem para ser sepultado. A gente sabe que em cidade pequena, a mesma placa que está na chegada é a mesma que a gente lê na saída. Não é assim, irmãos? Você está chegando, João, está escrito o quê? Seja bem-vindo. Você está saindo, volte sempre. É a mesma placa, irmãos. As pessoas que estavam entrando na cidade de Naim, estava escrito tempo de recomeço. Os que estavam saindo, irmãos, olhando para a placa, estava escrito tempo do fim. Realidades diferentes em um mesmo tempo, situações diferentes em um mesmo tempo, circunstâncias diferentes em um mesmo tempo. Assim estamos nós dentro da igreja, irmãos. Muitos estão felizes por estar aqui, outros estão tristes por estar aqui, porque precisam de algo de Deus. Não triste por vir, mas triste por uma motivação de receber algo que Deus pode lhe oferecer. Mas nós podemos nos ver diante dessas duas realidades. E qual é a realidade da porta, irmãos? A Bíblia diz que quando a multidão que estava com Jesus e seus discípulos chegam à cidade de Naim, na porta estava saindo essa multidão para enterrar aquele jovem. E o texto diz, irmãos, que essa viúva perde o seu único filho. Ser mulher naquela época já era algo difícil. Havia bastante restrições. Uma delas é que apenas o homem podia trabalhar. E o texto mostra que ela era uma viúva, e agora uma viúva sem filhos, o que piora as coisas para essa mulher. O texto poderia dizer apenas que estava saindo um cortejo, mas o texto ele destaca que o cortejo era de uma viúva
que tinha perdido o seu único filho. Irmãos, o que essa mulher está sentindo? O que essa mulher está passando nesse dia? Pela segunda vez agora, ela enfrenta a mesma cena de dor, de perda, de ausência, de falta. Pela segunda vez ela tem que encarar a sua vida, a tristeza profunda de não ter do seu lado a pessoa que ela ama. Porque se ela era uma viúva, ela já havia perdido o seu esposo. E agora, irmãos, ela acabara de perder o seu filho. Então a primeira coisa, irmãos, é a dor do luto, a ausência, a falta que faz, a saudade. A segunda coisa, irmãos, é que quando o marido morre, quem era o responsável pela mãe era o filho. E agora a posteridade, agora a geração também morre. Agora não resta mais uma posteridade. Agora já não resta mais quem possa cuidar dela na sua velhice. Pense, irmãos, como estava o coração, a mente dessa mulher, olhando para a realidade da vida dela e se deparando com o luto, com a dor da perda, mas pensando no futuro, o que vou fazer da minha vida? Porque, irmãos, nessa cultura judaica, quando o pai falecia, o filho assumia o cuidado da mãe. Mas essa mulher agora, ela perde também aquele que poderia cuidar dela. Irmãos, sabe o que acontece? É que essa mulher, ela não poderia herdar os bens da família. Porque dentro da cultura, a herança, quando morria os homens da família, a herança passava ou para o pai, ou para os irmãos do marido. Agora essa mulher olha para a sua vida e para o futuro dela, e ela precisa agora depender da boa vontade dos irmãos, ela precisa depender da boa vontade dos familiares, ou se os familiares não cuidassem dela, ela dependeria única e exclusivamente da comunidade que estava ao entorno dela. E Naim era uma cidade pequena, Naim não era uma grande metrópole, Naim não era uma frente ampla de trabalho, de empregos. Naim era uma pequena aldeia. Então agora essa mulher se depara, irmãos, com uma que precisa depender dos outros para sobreviver. A dor do luto, a dor da posteridade, e agora a dor de depender dos outros. O que lhe resta do futuro, senão a solidão e um profundo vazio. Nós muitas vezes, irmãos, nos deparamos e olhamos para a nossa vida, e o que nós encontramos dentro de nós é um profundo vazio, em que nada, nem coisas, nem pessoas, nem lazer, nem dinheiro, nada, irmãos, supre. Essa mulher agora vê a realidade da sua vida batendo a sua porta. Essa mulher consegue olhar para os lados e se sentir sozinha, mesmo com uma multidão ao seu redor. Quantos irmãos estão rodeados de pessoas e sentem tristeza profunda, angústia profunda? Quantos irmãos não têm uma perspectiva de futuro? Quantos irmãos não conseguem olhar adiante do próprio nariz? Porque estão enclausurados, estão angustiados, aflitos, temerosos. Mas Jesus chega em Naim. E a Bíblia diz que quando Jesus chega com a multidão, a Bíblia fala que ao vê-la. Irmãos, e quando eu li essa expressão, ao vê-la, no meu coração a sensação é de que Jesus chegou a Naim com um propósito: encontrar essa viúva.
Porque ao vê-la, irmãos, é como a gente ir para um evento onde está cheio de gente e você marcou com o amigo. Já foi num show, irmãos? Já foi. Seja gospel, não seja gospel. E aí você marcou lá, vamos ficar perto do poste tal. E aí você entra no evento, o que você faz, irmão? Você levanta a cabeça, você olha no celular, você fica procurando. E aí quando você encontra o seu amigo, achei. O que me parece, irmãos, que quando o texto diz ao vê-la, parece que Jesus, quando está chegando perto de Naim e vê aquele cortejo vindo de encontro, ele começa a olhar para as pessoas e procurar aquela viúva, porque ele havia marcado um encontro com ela naquele dia. Jesus não ia sair de Cafarnaum, 50 quilômetros de distância, irmãos, com o único objetivo, ir encontrar essa mulher. Irmão, se você não tem um propósito, você não se mexe. Se você não tem um objetivo, irmãos, você não se movimenta. Mas quando você idealiza algo, quando você sonha com algo, quando você coloca um propósito no teu coração, irmãos, você se movimenta na direção daquilo que você tanto quer. Então Jesus agora olha para ela. E engraçado, pastor Aval, porque os relatos bíblicos que a gente percebe dos encontros com Jesus, muitos deles, as pessoas foram até Jesus. A mulher do fluxo de sangue, Jairo, os leprosos, o centurião, os históricos, os relatos que nós vemos na palavra de Deus, muitos encontros que Jesus teve, foram pessoas que foram ao encontro dele. Mas essa viúva, Jesus veio ao encontro dela. Irmãos, uma coisa é a gente saber de algo, outra coisa é a gente presenciar algo. Lembra, disseram para Jesus: Jesus, Lázaro está doente, nós precisamos que o Senhor vá lá. A Bíblia diz que Jesus continua atendendo a multidão, e Jesus não vai de encontro a Lázaro. E passa 4 dias, Jesus aparece aonde Lázaro estava. E as pessoas que estão ali estão dizendo para Jesus: Jesus, você se atrasou. Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, Lázaro não tinha morrido. João capítulo 11, verso 35 diz que Jesus chorou. Uma coisa, irmãos, é saber que está doente, outra coisa é você ver o sepulcro. Uma coisa é as pessoas ouvirem que você está mal, outra coisa, irmãos, é você na sua realidade vivendo o que está vivendo. Mas Jesus está vendo você aqui hoje. Você chegou aqui, já estava uma multidão, irmãos. Uma multidão com a plaquinha: aqui há a esperança, aqui há a fé, aqui há a motivação, aqui há a cura, aqui há a libertação, aqui há a nova vida em Cristo. Há uma multidão, irmãos, aqui. E a Bíblia diz então que quando Jesus enxerga a viúva, quando Jesus olha para essa viúva, a Bíblia fala que ele se compadeceu dela. Irmãos, essa expressão no grego, e eu não vou falar a palavra porque ela é muito difícil, e eu não tomei sopa de letrinha para dar conta de falar ela. Mas essa expressão compadecer-se ou compadecer, ela fala de um sentimento profundo. Uma das traduções de compadecer no grego é entranhas. Quando você fala de entranhas, você fala de profundidade. Então, quando Jesus avista a viúva, o texto diz que ele se comove profundamente. Esses dias, irmãos, recebemos a notícia de uma
de uma pessoa, membro do Templo das Águias do Tatuquara, uma jovem, irmãos, 39 anos, que faleceu. E aí, quando a gente recebeu a notícia, eu fiquei muito triste, porque ela era uma pessoa maravilhosa, irmãos, uma pessoa maravilhosa. Sabe aquela pessoa que você conhece, você sabe da história dela? Irmãos, ela lutou 2 anos e meio contra um câncer. E aí, irmãos, quando eu cheguei no culto fúnebre, quando eu me deparei com ela, irmãos, eu não aguentei, eu caí em lágrimas. Porque uma coisa é saber que ela não está aqui, outra coisa é eu evidenciar, ela realmente não está mais aqui. Então, quando Jesus olha para essa viúva, irmãos, Jesus não olha apenas o menino morto, Jesus olha o contexto da história. Quando Jesus olha para você, Ele não olha apenas a sua necessidade, mas Ele olha o contexto de toda a tua história, e o que Ele vai fazer, o que vai projetar na sua vida. Porque se Jesus quisesse apenas saciar necessidades, irmãos, as coisas seriam simples. Jesus não quer apenas suprir a sua necessidade, Jesus quer mudar a sua história. Jesus não quer apenas matar a sua fome, Jesus quer dar a você um propósito de vida. Agora Jesus se compadece dessa mulher. Irmãos, as pessoas que seguiam essa mulher, as pessoas que cortejavam aquele defunto, irmãos, as pessoas pranteavam, choravam. Naquela época já existia carpideiras, pessoas pagas para chorar, irmãos. Olha que profissão. Eu acho que ganhava dinheiro, irmãos, porque para chorar não preciso muito. Vocês me conhecem, sabem que eu choro mesmo, né, irmão? Aqui eu rasgo o choro. Mas sabe o que acontece, irmãos? As pessoas que estavam naquele cortejo, no outro dia, seguiriam as suas vidas normal. Voltariam às suas atividades, cumpririam os seus planos, seguiriam os seus desejos, mas aquela viúva não. A gente chora um dia, mas aquela viúva ia chorar todos os dias da sua vida. A gente pranteia um momento de dor e de luto, mas aquela viúva ia viver os restos dos seus dias chorando a perda do seu marido e agora do seu filho. E Jesus então olha para a necessidade daquela mulher, Jesus contempla a aflição daquela mulher, Jesus consegue entender o que ela está passando. Então Jesus agora, irmãos, diz para ela: mulher, não chore. Irmãos, quando Jesus diz para ela: não chore, irmãos, eu penso que a multidão olha uma para a outra. O que esse homem está falando? O que ele está dizendo? Será que ele não está vendo que é um defunto? Será que ele não está vendo que é um culto fúnebre? Será que ele não está vendo que é o fim de todas as coisas? Eu lembro, irmãos, no começo da minha caminhada pastoral, eu e a bispa começamos a pastorear, irmãos. Fomos ungidos pastores. E aí apareceu um velório. E aí, irmãos, eu cheguei no velório, Juan, olhei para a filha. Irmãos, a filha tinha cuidado do pai até o último dia. Quando eu cheguei, eu e a bispa chegamos assim, irmãos, a menina começou a cair em choro. Eu fui lá, abracei ela, pastora Fábio, e falei: não chore, erga a tua cabeça, seja forte, a tua mãe precisa de você. E aí eu terminei o abraço, a bispa abraçou ela, e a bispa: chora mesmo, abre a tua boca, rasga o teu coração. Essas são as comédias da vida, irmãos.
A bispa não, deu o ombro para ela, irmãos, e ela, e eu falei, pô, acabei de falar para não chorar. Entrei no carro, falei, bispa, eu entro falando para não chorar, você fala para chorar, nós temos que fazer um acordo antes, então. Ou chora ou não chora. Precisamos decidir junto isso. Como não chorar quando você olha o quadro e ele diz que é irreversível? Como não chorar quando você olha a cena e não tem mais o que fazer? Mas quem estava falando não chore é o autor da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá! Oh, aleluia! Não chore, mulher. Por quê? Porque eu cheguei. Porque eu estou aqui. Eu estou vendo a tua dor. Eu vou mudar a tua história. Irmãos, aquela multidão entra em parafuso, porque é a primeira vez que Jesus ressuscita. O que a multidão tinha visto, irmãos? Milagres, curas, libertações, mas alguém levantar da sepultura, não! Estão eles em volta, irmãos, pranteando, chorando, e vendo um homem falar para uma mulher enlutada, não chore! E a Bíblia diz então que Jesus diz isso para ela: vai até o caixão e toca. Irmãos, eu penso que quando Jesus tocou no caixão, a multidão fez assim. Por quê, bispo? Porque quando a lei mosaica dizia, quando alguém tocasse em um defunto, ele se tornava impuro, cerimonialmente. Ele não poderia ir à sinagoga, ao templo, adorar a Deus. Então, quando Jesus toca, eu penso que as pessoas se afastam. Por quê? Agora ele é impuro. Mas enquanto as pessoas se afastam na sua dor, Jesus se aproxima. Enquanto as pessoas estão distantes, Jesus está chegando. Enquanto as pessoas estão se despedindo, Jesus está batendo na sua porta e dizendo: eu estou aqui. Aleluia. Enquanto as pessoas estão pensando cerimonialmente, este homem é impuro, Jesus está pensando: esse menino vai levantar, esse menino vai falar de novo, esse menino vai voltar para casa ao lado da mãe. Enquanto as pessoas estavam vendo a impossibilidade, Jesus já estava planejando os próximos dias. Enquanto as pessoas estão vendo você afundar, Jesus está planejando algo melhor para você. Por isso Ele é maravilhoso, irmãos. Então Jesus agora toca no caixão. E aquela voz de Jesus, irmãos, que eu não sei como é que era. Eu não sei se Jesus falava grosso, ou se Ele falava normal. Mas quando Jesus diz àquele menino: levante-se, aquela voz entra nos ouvidos que não escutavam mais e começa a ativar as células mortas.
Aquele coração que não pulsava mais, agora começa. Bum, 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 bum. Aquele corpo branco, irmãos, começa a ficar vermelho, porque a vida começa a correr, a vida começa a entrar de novo, irmãos. Ele se levanta. Oh, irmãos, ó morte, aonde estão os seus agrilhões? Jesus venceu a morte, irmão. Nada é impossível para Ele. A vida voltou. A vida chegou, pastora Fábio. Oh, aleluia! O jovem volta a falar, todos à sua volta testemunham o impossível. A triste realidade repentina é alterada para o vigor da vida. Ah, irmãos, eu fico pensando nessa viúva. Pega um rua. Vem aqui, João. Pega e segura aí. Ó, segura aí. Olha lá. Quase estourei na... Vem cá, Fábio. Você está de salto? Não, vamos pegar um sem salto. Vem cá, pastora Val. Você está sem salto. A hora que eu falar, menino, levante, vocês vão estourar o balão. Jesus toca, irmãos, o caixão. Todo mundo se afasta. E está a viúva onde, irmãos? Lá no pezinho do caixão. E aí Jesus olha para ela. Deve ter dado um sorriso 20 por 40. Eu acho que Jesus mostrou o siso para ela. Sorrisão. Como se dissesse para ela: veja o que eu vou fazer. Menino, levante! O meu filho ressuscitou! A viúva não pulou? Ah. Você acha que a viúva falou assim? Você acha, irmão? Eu penso que levantou uma poeira naquele chão. Um fazendo assim para enxergar o outro, de tanto pó que levantou, todo mundo pulando, celebrando. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que as pessoas sentiram o poder da ressurreição. E o temor chegou no meio daquela multidão, tanto da esperança como da morte. E a Bíblia diz que todos louvavam a Deus. Todos louvavam a Deus, irmão. Pense o barulho. Pense, irmãos. E aí Jesus pega a mão do menino. Vem cá, pastora Val. Eu vou dar um moreninho para a senhora, porque se fosse polaco não ia dar certo. O moreno já combina mais, né? Jesus, toma, é teu filho. Pode abraçar, velho, filhão. Aí, guys, ganhou uma mãe.
A multidão olha um para o outro e fala: achamos um profeta entre nós. Porque, irmãos, Naim ficava na região de Sunem. Sabe qual é o último profeta que ressuscita uma criança em Sunem? Eliseu. Então, quando eles veem um menino levantando e falando, eles lembram de quem? Profeta Eliseu. Por quê? Ele ressuscitou mortos. E agora está Jesus ressuscitando o filho da viúva. E aí, irmãos, o que acontece, irmãos? Eles começam a dizer o quê? Deus veio em favor do seu povo. Lembra a plaquinha? Estamos chegando? Aqui vem a esperança. Lembra da plaquinha saindo? É o fim de todas as coisas. Agora, irmãos, está escrito na plaquinha: a esperança. E na saída, o recomeço. A sua vida não acabou. Deus tem um recomeço para você. Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma história linda para você. Deus quer ressuscitar você dentre os mortos. Pastor, mas eu não estou morto. Não, você não tem sonho, você não pensa no futuro, você não sabe o que vai fazer amanhã, a tua vida é desmotivada, você vive triste, você vive doente, você vive reclamando da vida. Deus tem um recomeço para você. E aí o que acontece, gente? Diga assim comigo: crente não fofoca. Ele conta notícia boa. Tem uns que dá um comichão assim, não aguenta. É mais forte, né, pastor Aval? Parece dar uma coceira na língua. Mas sabe qual é a notícia, irmãos? Voando do céu, eu vi Jesus ressuscitar um jovem. Oh, Emerson do céu, cara, você tem que conhecer Jesus. Ele ressuscita os mortos, ele dá uma nova vida. Oh, Will do céu, você tem que conhecer Jesus, cara. Essa é a boa notícia, irmãos. O que é o Evangelho? É a boa notícia, é a boa nova da salvação, irmãos. O que nós devemos compartilhar com as pessoas? A salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que se nós crescêssemos no coração e confessássemos com os nossos lábios, Deus também nos reconheceria no céu. Salvação. Qual é a boa notícia? Salvação. A pessoa vem reclamar, irmãos, diga para ela assim: eu tenho uma saída para você. A pessoa vem chorar as pitangas para você, eu tenho a solução para você. Ah, você vai fazer um pix? Não. Todos que chegaram diante de Jesus com uma necessidade foram tocados por Ele, e Jesus mudou a história de todos eles. Havia um jovem em Gadara. A Bíblia diz que ele andava despido, como um louco. A Bíblia conta que as pessoas acorrentavam ele para poder segurar ele. A Bíblia diz que ele dormia entre os túmulos, entre os mortos. Mas um dia, Jesus desembarca em Gadara. Eu não sei como você chegou aqui hoje,
Mas eu quero dizer para você, Jesus desembarcou aqui hoje. E Ele pode mudar a tua história. Talvez hoje Ele precisa dizer para você: levante-se. Saia da onde você está. Essa é, irmãos, a boa notícia. Essa é a boa notícia. E a Bíblia diz que a história se espalha pela Judeia e todas as cidades circunvizinhas. Irmãos, talvez é a primeira vez que você está aqui, mas você vai ouvir da Ieta Boqueirão, aqui no Boqueirão e nos bairros circunvizinhos, porque Deus vai fazer milagres neste lugar. Você ainda vai ouvir histórias desta igreja. Você vai perguntar: onde que é mesmo? Lá no Boqueirão.